Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as movimentações dos partidos em torno das eleições de 2022, pautas do Congresso e as candidaturas estaduais. Eu converso com Marcelo Freixo, que é deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro, líder da minoria na Câmara e pré-candidato ao governo do Rio. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar falando com você novamente. Bom, deputado, vamos falar dessas movimentações todas que nós estamos vendo de partidos, de pré-candidatos, a chegada de Moro aqui no Brasil, o ex-presidente Lula em viagem ao exterior, o presidente Bolsonaro que chegou a anunciar a entrada no PL, houve divergências partidárias. Como é que o senhor vê essa composição? O que a gente pode esperar do quadro eleitoral para 2022? Há a possibilidade de uma frente maior de esquerda, uma frente de direita? Olha, a minha expectativa, e estou trabalhando por isso, Denise, é de uma grande aliança de centro-esquerda para que a gente possa colocar o Brasil de novo no rumo de um desenvolvimento, do enfrentamento à inflação, tirar a agenda da fome aqui do Brasil. São 19 milhões de famintos no Brasil, 14 milhões de desempregados. O resultado do governo Bolsonaro é uma tragédia para a sociedade brasileira. Além de crise no Enem, crise no Congresso, enfim, vergonha internacional na Conferência do Clima, é um atraso que, para onde você olha, você constata, né? Problemas gravíssimos na área ambiental. Então é muito importante, em nome da democracia, muito importante que a gente consiga fazer com que essa agenda, né, de desenvolvimento e de emprego, de renda, de cuidado com as pessoas, possa gerar uma aliança de centro-esquerda vitoriosa no Brasil. Acho que o país precisa de mais disso. Acho que a candidatura do Moro, que você citou, ela traz muita dificuldade para chamar a terceira via. Não acho que o Moro se consolide como uma terceira via, não é o perfil do Moro. Acho que a candidatura do Moro será uma tentativa de um projeto bolsonarista sem Bolsonaro. Não sei se isso é viável, não sei se ele consegue isso, mas ele cria muita dificuldade, basta ver o quanto se esvaziou a convenção do PSDB com o lançamento da candidatura do Moro, né? Perdeu muito da importância, a própria candidatura do Ciro também está enfrentando muita dificuldade. Então acho que a terceira via ela naufraga antes da virada do ano com essa candidatura do Moro. Mas acho muito pouco provável que a polarização entre Bolsonaro e Lula seja superada. Então, acho que caminhamos para isso, mas eu espero que, sobre o nome do Lula, nasça uma grande aliança de centro-esquerda capaz de governar o país, capaz de trazer governança para esse país. Nós vimos nos últimos dias se falar muito da possibilidade de uma chapa formada pelo ex-presidente Lula e por Geraldo Alckmin, que pode inclusive mudar de partido. O presidente Lula disse que não descarta essa possibilidade, mas quando se fala em uma frente de centro-esquerda, sempre fica aquela interrogação se Ciro poderia participar, se haveria uma possibilidade de conciliação dos dois, que já estiveram juntos no ano passado, inclusive Ciro foi ministro, na época em que o ex-presidente Lula estava no governo. Você vê alguma possibilidade de entendimento? Porque se fala muito em polarização, mas na hora de se unir forças para fortalecer a oposição, por exemplo, a Bolsonaro, tem dificuldades de esquerda. O mesmo acontece na direita quando se fala em uma terceira via. Denise, eu sou amigo pessoal do Ciro, ele já esteve na minha casa mais de uma vez. Eu considero o Ciro uma das pessoas mais capacitadas da política brasileira. A contribuição que o Ciro tem a dar a esse país é enorme e vejo sempre com muita tristeza a separação e esse nosso campo dividido. A minha expectativa e o meu diálogo junto ao PDT, um partido que eu tenho ótimas relações, é uma bancada aqui em Brasília muito qualificada, uma bancada feita de gente muito honrada. A gente espera sempre que lá na frente, acho que março, abril, a gente consiga ter uma leitura melhor dessa realidade, leitura do que está acontecendo, para que a gente possa ter uma unidade que eu ainda acredito que possa acontecer. Não acho que aconteça esse ano, mas lá na frente, diante das pesquisas, diante dos resultados, diante da maturidade que a gente sabe que todas essas lideranças têm, que a gente possa fazer uma grande frente, não só para ganhar a eleição, mas para criar condições de governabilidade no Brasil.
E agora, como fica o chamado centrão nas eleições de 2022? A gente vê essa aproximação entre o presidente Bolsonaro e o PL, ele também foi convidado por outros partidos. E o que a gente percebe nas votações na Câmara, uma força muito grande de Arthur Lira, que é um dos representantes exatamente do centrão. Então, o centrão tem conseguido passar pautas que pareciam muito improváveis. Isso pode ter repercussão na adesão da população aos votos mesmo nas eleições? Denise, o Centrão se beneficia muito do caráter frágil do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro é um presidente fraco, um presidente despreparado, um presidente sem liderança. Enquanto deputado, sempre foi inexpressivo e continua inexpressivo como presidente. Então, o Centrão, tudo que o Centrão precisa é de um presidente frágil, um presidente sem força, um presidente sem coragem, um presidente sem inteligência para governar o Brasil, que é exatamente o perfil de Bolsonaro. Então, o Centrão se alimenta disso. O Arthur, na verdade, comanda o país. O Arthur Lira, ele virou quase que um primeiro-ministro sem parlamentarismo. Tamanha fraqueza de Bolsonaro. Daí o Centrão querer insistir com a candidatura de Bolsonaro, porque é o sonho. Eles comandam o orçamento secreto, eles comandam as emendas, eles comandam os interesses regionais, tudo porque não existe presidente. A gente tem um presidente que se comporta como um bobo da corte, né, que aparece num cercado, fala meia dúzia de idiotices que ganham espaço nas redes sociais, mas não governa o país porque não tem competência para isso. O Centrão se alimenta disso. Por isso que a gente precisa derrotar o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo para conseguir tirar o poder político das mãos do Centrão, que é uma tragédia muito grande para o Brasil. Agora, alguns partidos do Centrão podem lançar candidatura também. Na verdade, o Centrão, a gente sabe que eles se adaptam muito facilmente às realidades que mudam, né? O Centrão no Nordeste, por exemplo, os partidos que compõem o Centrão certamente vão querer votar e apoiar o Lula, porque o Lula está muito na frente, né? Então, eles vão se adaptando, porque a característica maior do Centrão é ser base de qualquer governo, porque é assim que eles se alimentam, é assim que eles fazem política. No caso do Bolsonaro, eles não fazem parte, eles tomaram o governo, eles são os donos do governo, essa é a diferença. O que a gente precisa fazer é criar uma nova política que a gente não dependa e nem deixe essa prática do Centrão chegar perto de uma nova governança que o Brasil precisa ter. Agora, a gente vê um posicionamento do Congresso bem diferente da Câmara. Inclusive, agora, o Congresso está propondo alterações na PEC dos precatórios que viabilizaria o Auxílio Brasil. Na Câmara passou muito fácil, inclusive na segunda votação, surpreendeu o resultado, teve uma adesão maior, apesar de alguns partidos tentarem fechar questão contrária, não é, à aprovação, e o Senado pode ser uma barreira. Não é? Por que essa diferença toda? Centrão tem menos força, governo tem menos força, ou oposição mesmo que é mais forte no Senado? O Senado é bem menor, né? Então, é verdade que o Senado hoje, isso não foi sempre assim, o Senado hoje oferece uma resistência maior do que a gente consegue fazer aqui na Câmara. Na Câmara, nós, pela liderança da maioria, eu estou na liderança nesse momento, nós somos 130 deputados de 513. Então, é uma correlação de forças muito desfavorável, ela não tem esse número no Senado. O Senado consegue implementar algumas derrotas importantíssimas para o governo Bolsonaro. A PEC dos precatórios é uma vergonha, na verdade não é para se pagar auxílio emergencial. Se fosse para pagar o auxílio, se fosse para fazer com que essa população hoje vítima da fome fosse atendida, nós aprovaríamos qualquer coisa aqui, evidentemente, como já fizemos. Bolsonaro queria pagar R$200 de auxílio no início da pandemia, fomos nós que levamos para 500 e depois R$600. A gente queria ver o Bolsa Família, que tem 18 anos, é premiado no mundo inteiro, com ampliação de rede, podendo atender a mais gente com um valor maior. Não foi isso que eles fizeram. Eles estão lançando um programa sem nenhuma estrutura, um programa de caráter eleitoreiro, para pagar muito menos do que a gente gostaria de pagar. Agora, não é para isso, né? A PEC dos precatórios é, na verdade, para conseguir dinheiro para orçamento secreto e para emenda de relator e fazer com que o Centrão possa manipular os votos para ter maioria aqui dentro. Agora, deputado, em relação às eleições nos estados, não é? Nós tivemos, inclusive, a sua mudança de partido, nós temos a busca aí por outros tipos de negociações que acabam dividindo um pouco a posição dos partidos que apoiam o presidente Bolsonaro. Temos essa discussão agora do PL, em boa parte por causa disso, dos apoios regionais, inclusive em São Paulo, não só no Nordeste. Agora, qual seria o seu objetivo com troca de partido? Que tipo de aliança que pode ocorrer e em que medida as eleições regionais podem ajudar uma candidatura federal?
Denise, no Rio de Janeiro a gente está muito perto de fazer a maior aliança que o campo progressista já fez na sua história. Eu serei candidato a governador pelo PSB e o PSB, sem dúvida alguma, vai cumprir esse papel de organização de uma grande frente. A gente já caminha junto com o PT, com o PCdoB, com a Rede, mas a gente também quer que o PSOL, que o PDT e que o Partido Verde venham. Se a gente conseguir esses 7 partidos, a gente compõe a maior frente que esse campo progressista já teve. E é essa a expectativa da gente, fazendo um programa com uma grande aliança com a sociedade civil, chamando empresários, chamando trabalhadores, chamando moradores das periferias, criando um programa que possa devolver ao Rio o orgulho, né? Colocar o Rio no lugar do desenvolvimento, colocar o Rio no lugar da grandeza que ele tem. O Rio é governado por uma máfia que levou diversos governadores a serem presos, né? 5 governadores presos, né? Candidatos que já foram presos, querendo perpetuar esse tipo de política que é muito atrasada e que coloca o Rio num dos piores lugares do Brasil hoje. O Rio tem uma grandeza enorme, o Rio tem uma possibilidade nessa eleição de tirar essa velha política, essa máfia e voltar a ser grande, voltar a brilhar, voltar para um lugar que nunca deveria ser tirado de lá. Então, acho que o PSB, partido que eu vou concorrer, tem essa possibilidade de formar essa grande frente. A gente está muito perto de fazer isso e a gente está liderando as pesquisas, né? A gente está em primeiro lugar nas pesquisas, o que é importante dizer, sinal que a população está entendendo o movimento que nós fizemos. Agora, a formação desse tipo de frente nos estados pode ter repercussão nas negociações para candidaturas à presidência? Sem dúvida alguma. Se essa frente que a gente está criando tiver que ter mais de um candidato à presidência, não tem problema. Mas o ideal é que a gente possa estar consolidando uma vitória nos estados e uma vitória na presidência da República. Os governadores serão muito importantes para a governança que o Brasil vai precisar ter. A gente vai precisar sair dessa relação de ódio, de medo, de raiva, de conflito e pensar um projeto de país que gere emprego, que gere renda, que atenda aos bons investidores, que atenda ao bom empresário, que gere a possibilidade de garantia de trabalho. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, mas a gente precisa sair desse momento de atraso que Bolsonaro levou o país. Então, a eleição para o governo vai ser muito importante como base de um outro Brasil que precisa nascer urgentemente. Agora, deputado, o senhor apoia a candidatura do ex-presidente Lula. Na sua avaliação, há a possibilidade de ele atrair os insatisfeitos, aqueles que não querem nem Lula, nem Bolsonaro? Tem todo o histórico das investigações da Lava Jato, o ex-presidente foi preso, ainda muita gente associa o PT à roubalheira, a desvio de recursos, a questão da Petrobras, isso entrou em discussão até agora na candidatura de Moro. Dá para superar todo esse histórico mais recente do partido, até o impeachment de Dilma? Eu não tenho a menor dúvida que isso já está em boa parte superado. Se não fosse isso, o Lula não estava tão à frente das pesquisas como apresenta hoje. A memória que o povo tem do Lula é a memória do que ele fez pelo Brasil em 2 governos, onde o Brasil superou a fome, onde o Brasil gerou emprego, onde jovens, pobres e negros chegaram à universidade, onde você colocou o Brasil no lugar de respeito na comunidade internacional. Essa é a memória que o povo tem, principalmente o povo mais pobre. Os próprios empresários com quem eu venho conversando muito sabem que o período do governo Lula foi um período onde os negócios foram muito bem, né? É claro que os problemas aconteceram, existiram, precisam ser encarados, precisam ser superados, não podem se repetir. A gente tem que ter muita franqueza no debate sobre erros que nós cometemos, mas olhar para frente e fazer com que esse Brasil possa superar tamanho atraso que acontece hoje no governo Bolsonaro. É isso, ouvimos Marcelo Freixo, que é deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro, líder da minoria na Câmara e pré-candidato ao governo do Rio. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite a você, boa noite a quem nos assiste. Ótima semana para você. Com vocês.